Pessoal, vamos partir agora para o segundo vídeo da nossa série e nós vamos falar talvez do grupo mais conhecido dos dendróbios. Tá? Esses são é o grupo dos dendróbios derivados do Dendrobium nobile e de espécies muito próximas do nobile, como é o caso do Wardianum e outras espécies que foram sendo combinadas com o Dendrobium nobile para produzir essa multidão de variações diferentes de colorido que a gente conhece hoje. Tá? Os Dendrobium nobile são provenientes da Índia, do sul da China, Tailândia, Birmânia. Ela vegeta tanto em regiões de montanha, ou seja, ela vai até o Tibete, e indo até áreas mais mais baixas, né, de altitude mais baixa. E com isso ela se adapta a qualquer tipo de cultivo. Vocês vão ver que é um dendróbio de cultivo muito fácil. Eu estou gravando esse vídeo aqui fora, não estou dentro da estufa, justamente para mostrar a vocês como é que eu cultivo o dendróbio aqui. Quer dizer, eu não cultivo, eu simplesmente largo ela para lá. Ela fica aí, toma sol direto, o dia todo tomando sol, quer dizer, da parte da tarde toda tomando sol. Tem um gato aqui atrás para quem está vendo, tá? Então ela fica aqui, ela floresce muito bem, ela cresce muito bem, olha só. Isso aqui não é, né? Vocês vejam só como é que ela fica aqui no sol, aqui tomando esse sol, e ela floresce e cresce muito bem, tá? Então, o Dendrobium, então esse grupo do nobile, para vocês terem uma ideia de como é que essa planta é conhecida, na medicina tradicional chinesa, essa planta faz parte das 50 espécies de plantas mais utilizadas na medicina tradicional chinesa. Eu acho que ela chama alguma coisa em chinês, eu não sei falar chinês, mas chama Shi Hu Lan. E ela é utilizada, não sei para que serve, mas eles lá usam para esse negócio. Tá? E ela é de cultivo muito fácil, mas algumas pessoas encontram dificuldades com ela. A dificuldade de fazer florir. Em vez de florir, ela enche de muda. Vocês vão ver ela aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa daqui, ó. Ela tá florida, mas ao mesmo tempo ela enche de mudinha aqui, às vezes aqui no bulbo aqui. O pessoal chama esse aqui, essas mudinhas eles chamam de cakes. Cakes significa filhote no dialeto havaiano, se eu não me engano. Ou japonês, não sei. Mas enfim, ela é muito fácil de cultivar, mas de vez em quando ela tem dificuldades de cultivo. Não para mim. Eu aqui tenho os meus dendróbios num clima excelente para dendróbio. Clima de São Paulo, parece que foi feito de encomenda para dendróbio. Então, para mim fica muito difícil explicar, tentar resolver as dificuldades de cultivo de quem tem dendróbios e pode encontrar alguma dificuldade, porque ela é tão fácil de cultivar aqui que a gente não encontra problema algum, ok? Mas nós vamos fazer o seguinte hoje, vamos fazer um passeio diferente. Em vez de ficar falando só dos meus dendróbios aqui, nós vamos dar uma volta, vamos visitar um orquidário especializado em dendróbio. É um orquidário tão especializado em dendróbio do grupo nobile, que o nome do orquidário é nobile. Então nós vamos lá dar um pulo, fica aqui mesmo em Guararema, nós vamos dar um pulo lá conversar com o meu amigo Sérgio Barani, que é um tradicional produtor de dendróbio. Vamos lá visitar ele lá e vamos fazer um monte de perguntas para ele, para ver o que ele pode nos ajudar para cultivar melhor essa espécie e os híbridos derivados desse grupo aí de dendróbio do tipo nobile, ok? Vamos lá, vamos dar um pulo lá, rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta, mas acompanha com a gente aí. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada aqui. Chega. Ok, gente, então estamos agora no orquidário chamado Nobile Flores, de propriedade do meu amigo Sérgio Barani, aqui mesmo em Guararema. Ele é especializado em dendróbio do grupo nobile, embora ele tenha outros dendróbios também. Você vê que é uma produção muito boa. Nós estamos em meados do mês de outubro
Então já não tem tanto dendróbio nobile florido mais, principalmente em termos de cor. A gente acha muito dendróbio tipo nobile, mas não acha aquela variabilidade de cores que você acha no mês de agosto, setembro, tá? Mas ainda assim a gente acha uns dendróbios muito bonitos. Vocês vejam que o cultivo dele é muito bom. É um cultivo muito legal, então nós vamos bater um papo com ele aqui. Vamos conversar com ele sobre como é que é feito esse cultivo, como é que ele chega nisso, qual é a dica que ele pode dar para você que está tentando cultivar dendróbio e está tendo dificuldade de ver dendróbio florido, como é que a gente resolve isso aí? Boa tarde, Sérgio, mais uma vez, tá? Bem-vindo ao canal do Ogro, tá? Será o primeiro de vários, tá? Você pode ter certeza que você vai aparecer várias vezes. Ok, eu vou fazer algumas perguntas para você, bem básicas, coisas que as pessoas estão me perguntando no canal. Por exemplo, o sujeito mora em Salvador. Ele quer ter dendróbio nobile. Ele consegue? Então, depende muito em que local ele está. O assunto floração no dendróbio requer três coisas. Ele precisa de um regime de água diferenciado, porque não pode haver excesso de nitrogênio enquanto ele está induzindo a floração. Nós estamos falando de indução de floração. Se houver excesso de nitrogênio, uma das causas pode ser a brotação exagerada com aqueles monte de cakes. Dá um monte de cake. Em vez de flor, ele dá mudinha. O regime dele na natureza está com baixa oferta de água nesse momento. Então, vai induzir a um estresse. Esse estresse a gente pode induzir artificialmente ou não. Primeiro, baixa oferta de água. Ou seja, peraí, vamos explicar isso melhor. Ele está falando que teve gente que me perguntou, precisa ter estresse hídrico no caso do dendróbio? Lá na natureza, no ambiente dele, onde ele tem todos os fatores, talvez não. Mas em cultivo, você consegue ter uma floração melhor se você der um estresse hídrico nela. Mas não é um estresse para você desidratar a planta. Então, quando a gente fala natureza, a natureza é impiedosa. Não é aquela maravilha. Não, e esse aí eu preciso considerar que esse negócio vem do Himalaia, isso vem do Tibete, vem do lugar frio. Vamos dizer o seguinte, a minha teoria a respeito das florações. A floração, na realidade, é uma resposta à natureza para a preservação da vida. Ou seja, ela estressa, ela acha que vai morrer. Vai morrer, vai florescer melhor. Só que nós temos o comércio. Se nós estressarmos demais hidricamente, os bulbos vão murchar, as folhas cairão e a planta vai ficar feia. Então nós temos que correr com os outros dois fatores para equilibrar. E mesmo na rega dá um equilíbrio. Você corta a água, mas você não corta totalmente. Não a ponto de murchar o bulbo. Uhum. Eu corto a oferta de nitrogênio para que não haja brotação, mas não ao ponto de derrubar todas as folhas, com muito fósforo e potássio, porque senão também a planta fica feia. Então vamos ver uma coisa. A planta, o dendróbio, qual é o ciclo dele? Vamos lá. Ele começa a brotar lá pelo mês normalmente a indução para nós? Não, vou dizer, brotação. Começou a brotar embaixo o quê? Sim. Agora, novembro, dezembro, por aí. Já estamos com broto. Se você notar aí, todas as plantas estão brotando. Então, elas começam a brotar. Agora. E essa brotação vem, ela continua crescendo, dando folhinha. E isso vem até lá pelo mês de março. Vamos generalizar, porque tem cruzamentos e cruzamentos que vão mudar de mês. Basicamente, 3 meses que é a nossa safra. Mas, no final das contas, se você olhar aqui, na ponta, essa maturação no broto é quando sai a última folha. A última folha, ela parou de crescer. Ela parou de crescer. Eu já cortei o nitrogênio um pouquinho antes e vou entrar com fósforo e potássio nessa hora. O que você chama cortar o nitrogênio? É baixar ele em vez de dar uma adubação 20-20-20... 30-10-10 ou 20-20-20, eu baixar para 6, 12, 18. Você entra com uma adubação mais puxada por fósforo e potássio. Ok. Tá? Aí eu vou... Mas isso é o quê? De 15 em 15 dias, ou de 20 em 20, de 30 em 30? Então, a minha contagem de adubo são 8 semanas com esse adubo semanalmente. Semanalmente. A adubação orgânica em dendróbio é fora da cogitação, né? Porque você vai dar adubo orgânico, ele vai crescer. Você teria que colocar agora a parte orgânica. A gente sabe que dura aí 30, 40 dias a decomposição com nitrogênio. Poderia dar no máximo, eu
considero 1 ou 2 meses. 2 vezes seria. Ok. Por quê? Você vai ter um nitrogênio residual depois que pode vir atrapalhar. Então, em vez de dar flor na haste, no bulbo todo, ele dá na pontinha. Não, eu acredito pior, ele vai brotar por causa do nitrogênio. Tá. Para nós, comercialmente, pior. Então, falamos de água, falamos de adubação. O mais importante agora. Luz. Então, não, temperatura para o dendróbio. Sim, lógico. O dendróbio é uma planta que ela é originária de região montanhosa, do Tibete, do Himalaia, do norte da Índia, região da Indonésia. Alguns lugares onde faz frio, principalmente, não é questão que seja frio, ela não tolera geada, por exemplo. O dendróbio, se pegar geada, ela queima as folhas e queima a planta também. Mas é uma região onde tem uma diferença muito grande entre a temperatura do dia, me corrija se eu estiver falando bobagem, entre a temperatura do dia e a temperatura da noite. Nós estamos falando de amplitude térmica. É o nome dessa diferença. O dendróbio... Engenheiro é outra coisa, né? Então, o dendróbio requer, para floração, vamos dizer, eu estou falando de 3 ou 4 espécies que eu tenho prática em fazer e tenho resultado, que é o híbrido de nobile, o quingiano que nós já vimos, lá o agregatum, essas 3 ou 4 espécies que eu tenho em maior quantidade. O nobile requer, segundo a gente tem estudos mais apurados lá do Oriente, Japão principalmente estudou bastante, ele requer pelo menos de 40 dias com amplitude térmica de 15 graus. O que significa? Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, o pessoal que quer dendróbio para o Dia das Mães, né? Quando a gente não tem essa amplitude aqui no inverno, a gente tem uma floração pior. Quando ela ocorre, como ocorreu esse ano, aquele friozinho e depois aquela temperatura alta durante o dia, a floração é melhor. Quando eu quero um dendróbio para o Dia das Mães, o que eu faço? Campos do Jordão. Transporta para um lugar onde faz frio à noite. Porque Campos do Jordão, no verão, o pessoal transporta já em janeiro. Fica lá 40 dias. É o tempo que o dendróbio vai demorar para se convencer que mudou a estação. Que mudou a estação. Mudou a estação, ele precisa florir. Então, em Campos do Jordão, você tem, durante o dia, 27, 28. Mas à noite, você tem 11, 12, e aí ele vem 10. E floresce. Aí você tem essa amplitude em pleno verão, lá em cima. Ok, agora mais uma pergunta. Dia das Mães ele florescerá. Agora, é o seguinte, eu tenho visto, por exemplo, o dendróbio em Niterói. Niterói não tem essa amplitude térmica toda. Não faz frio em Niterói. Não tem frio à noite em Niterói. E, no entanto, o pessoal coloca dendróbio em alguns pontos e ela floresce. Não dá aquela floração gigantesca, mas ela floresce. Segundo, quer dizer, a minha experiência e o que as pessoas têm dito, você consegue estressar essa planta a ponto dela querer florir com luminosidade. Tem gente que cultiva os meus... Eu tenho dendróbio cultivado em casa, por exemplo, aqui, claro, São Paulo é outra coisa. Mas tenho um dendróbio cultivado aqui no sol pleno, direto. A planta vem, ela fica na vertical, cresce, as folhas ficam até meio amareladas, mas ela floresce muito bem. E em Niterói, Rio de Janeiro, até em Salvador, acontece também mais ou menos a mesma coisa. O pessoal consegue ter dendróbio do grupo nobile florindo lá, dando alta luminosidade, ou seja, sol direto, e em alguns casos escolhendo alguns tipos de híbridos de nobile que misturam algumas espécies que são mais tolerantes ao calor contínuo. Né? É muito comum nas exposições a gente passar por mentiroso. Né? A pessoa fala, não, aqui diz que no litoral não vai bem e o meu está florido, e vem mostrar foto. As pessoas têm um nicho, um local, onde é um pouquinho mais fresco, ela conseguiu uma adubação mais ideal, o híbrido que ela está cultivando geneticamente tem alguma resistência a esse calor e ela consegue. Tá? Ao pleno sol, o que vai acontecer com as folhas que a gente vê aqui é que elas vão mudar a inclinação, vão fechar o ângulo para se proteger do sol, vão dar bulbos mais baixos. Isso é o que a gente faz aqui. Por exemplo, aqui eu tenho tela dupla e lá nenhuma. O que isso ocorre? Por que eu faço isso? No mercado, os dendróbios muito altos são rejeitados. E a gente tem dendróbio que naturalmente cresceria com 1 metro de bulbo. Sim. E eu não quero isso, eu quero 60 centímetros, 50 centímetros. Em pleno sol, o entrenó vai diminuir. Quanto mais sombra, é um sinal para as pessoas em casa, se querem ver flor.
Se o entrenó... Entrenó é aquele espaço... Vamos lá. É aquele espaçozinho aqui aqui. entre um nozinho e outro. Se o entrenó está muito longo, você vai ter brotação cake e é provável que não tenha flor. E a tendência da planta também não vai ser crescer para cima. Com o entrenó vai longo, tender, o bulbo vai ficar alto mole, e vai tender também a cair. Descer. E não vai dar flor. Ou seja, Dendrobium não é planta para ser cultivada, quem vai ter em casa, nada de cultivar em sombra fechada. Nada de ficar... Resumindo, tá? Nada de sombra fechada, é uma planta de muita luminosidade. Lá no ambiente dela, lá onde ela vive, até em pedra de calcário, ela vive em árvore exposta ao tempo, ela pega muito sol. Então isso, adubação, não pese a mão na adubação nitrogenada. Dendrobium, ela vai crescer muito, ela vai aproveitar isso, mas vai prejudicar a flor. Segundo, a partir do mês de maio, a hora que ela parar de crescer... Aqui para nós em São Paulo isso dá lá para fevereiro. Março. Aí você diminui a rega. Diminui um pouquinho, mas fica vigiando o pseudobulbo. Se ele começar a enrugar, você volta a aumentar. Você tem que atingir esse equilíbrio, tá? Então, adubação, água, procurar dar o máximo de variabilidade, ventilação, para ela poder pegar uma amplitude térmica entre a noite e o dia. E bastante luminosidade, você consegue ter Dendrobium do tipo nobre florido. Eu não vou dizer que vai ter ela florida em Manaus, em Belém, mas em outros locais você consegue ter sem problema, tá? Você já viu no Pará. Ele já viu no Pará, ok? Então é o seguinte, só para a gente continuar, multiplicação de Dendrobium pode ser feita por semente, laboratório, quem vai produzir por semente. Nós vamos para perto delas e lá a imagem fica melhor. Ok, ou então cakezinho, você pode tirar mudinha, ela prolifera muito, ela dá muito muda, é muito fácil de cultivar. Vamos com a gente. Vamos lá. Ok, gente. Eu falei para vocês antes como é que é feita a multiplicação de Dendrobium. Vamos ver isso aqui. Olha só, esse é um Dendrobium que, por alguma razão, ela não brotou embaixo, deu um probleminha aqui qualquer, que ela não brotou embaixo, também não floriu, tá? Mas, em compensação, ela deu aquilo que a gente chama de cakes. Cakes é uma palavra japonesa? Mudas. Acho que sim. Eu não sei se é japonês ou havaiano, alguma coisa, que significa filhote. Então, ela deu essas mudas aqui. Em tese, como ela produz isso, na medida em que isso aqui der raiz, você pode destacar ele, planta, vira uma nova planta, cresce muito rapidamente, floresce, é um clone daquela planta original, ok? Então, esse pessoal que produz Dendrobium em grande quantidade, eles se aproveitam desse fato. Vocês vão ver que de vez em quando vocês vão comprar Dendrobium, tipo nobile, e ele às vezes vem com um bulbo só, cheio de flor. E cadê os outros bulbos? É porque o povo sabe trabalhar. Então o que acontece? Esses bulbos velhos, eles, além de enfeiar a planta fica esteticamente não tão bonita, eles removem esse bulbo, ele não prejudica a planta ao ser removido, não tem nenhum problema. O Dendrobium pode viver tranquilamente com um bulbo só. Ele não é aquela regra de 3 bulbos como tem nas catleias. Então ele pode ser um bulbo só, e eles removem esse bulbo e eles fazem um verdadeiro sushi. Olha só, então eles pegam esse bulbo, eles cortam ele, botam ele aqui num lugar aqui, e olha só, lugar quente, bem claro, e ele começa a brotar. Esse pedacinho de pseudobulbo não quer morrer de forma alguma, então ela dá uma muda. Ela começa a brotar, e na hora que isso aqui tiver já começando a dar raiz, eles colocam isso em vaso. Olha só, às vezes ela até floresce. Essa daqui, em vez de dar a muda, ela resolveu florir. Obviamente não vai dar a muda. E aqui, por exemplo, então, a partir disso daqui, olha só, já deu raiz. Tá? Isso é plantado num vasinho em questão de 2 anos, no máximo. Isso aqui já vira uma planta comercial, já está florindo, ok? Se você quiser ilustrar, essa daqui é uma planta, a gente chama de dianteira. Ela vai dar flor no bulbo que amadureceu no ano. Nós vamos ficar com a parte traseira para fazer muda. Deixa eu explicar isso aí também. Muita gente pergunta, poxa, mas o Dendrobium está florido, ela está com as flores nesse bulbo pelado, que não tem folha. Existem 2 tipos de Dendrobium nobile. Tem os mais antigos que se fala, né? Que dão flor no bulbo antigo, flor aqui no bulbo antigo sem folha. Ela espera cair as folhas, então ela dá nesse,
No ano seguinte ela vai dar nesse, ela vai perder essas folhas todas. O Dendrobium é um gênero, esse tipo de Dendrobium nobre é decíduo, significa que ele sacrifica, ele perde as folhas mesmo, é normal. E já vem a brotação nova, que é o que vai florir daqui a 2 anos. E tem uma geração de Dendróbios que a gente chama de Dendróbio, não sei se ele é mais moderno, mas eu acho que é. Depende muito da hibridação. E esse Dendróbio, vocês podem ver que ele já floresce no bulbo ainda folheado. Então quem vai produzir esse Dendróbio ganha 1 ano. Não sei se é modernidade ou necessidade. Nós temos que cultivar esse Dendróbio 1 ano a mais para ver a flor. Então, isso aqui você tem a produtividade maior, porque é isso aí. E esse bulbo antigo aqui, que tá feinho aqui, eles podem simplesmente cortar, não vai causar nenhum prejuízo à planta, coloca nessas caixinhas, espera isso começar a produzir essas mudas, e assim se multiplica o Dendróbio. O Dendróbio também pode ser feito por clonagem, pode ser feito por semente, mas é um processo muito demorado. As pessoas que fazem melhoramento de Dendróbio, eles fazem hibridação, ela nasce a semente em laboratório normalmente, igual qualquer outra orquídea, mas é um processo demorado e o resultado é um pouco incerto. Então, essa é a forma mais, vamos dizer, mais produtiva, mais econômica de produzir mudas de Dendróbio. Só para fechar, vamos ver depois daqui o que é feito lá nas bandejas, porque não fica assim, essas mudas serão plantadas vai para bandeja. Nos coletivos. Vamos dar uma olhadinha nas bandejas dele lá. Ok, então eu falei para vocês de mudinha que ela dá nos bulbos ali, aquela produção ali. E o que acontece? Esses produtores, como o Sérgio Barani e outros, eles pegam essas mudas, colocam nessas bandejas de célula e vejam só, ela está plantada aqui no musgo, olha só, já enraizou, está enraizada bonitinho, e ela vem e ela cresce. Obviamente aqui você não economiza adubo, né? Não, aqui é um nitrogenado. Aqui você quer que ela cresça, então você bota adubo. E mesmo assim, deixa eu botar a bandeja aqui, olha só. Olha, um bando de mudinha, pequenininha, e eu resolvi já florir. Vejam como é que é precoce. Essas plantas estão aqui há quanto tempo nessa bandeja? Essa é do ano passado. Então, tem 1 ano que está aqui, que essas mudas foram colocadas aqui. Obviamente não é uma planta comercial ainda, ela vai ficar maior, tal, mas vejam a produtividade disso aí. Ok, para a gente fechar então, Sérgio, substrato, Dendróbio, o que você usa? Casca de pinos? Bom, na muda vai o musgo porque ele precisa de umidade, precisa reter esse nitrogênio para essa muda crescer. No adulto, casca de pinos. Eu estou usando só casca de pinos. Fibra de coco você usa? Nem de graça. Nem de graça. A durabilidade da fibra de coco é boa para um replante e venda. É o que eu tenho visto. 6 meses a 1 ano. As pessoas plantam, ele vai muito bem durante 1 ano, depois no segundo ano... 6 meses a 1 ano, Depois ela começa a consumir o nitrogênio para degradar. Aí você tem falta de nitrogênio, vem folhas amarelas, raízes brotação fraca e tudo mais. Então nem a mistura que contém, vai engenharia aqui. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Você faz uma mistura de alguma coisa que dura 6 meses a 1 ano, com uma que vai durar 3, em 6 meses a 1 ano você estragou todo o substrato. Exatamente. Agora, por exemplo, pedrinha. Tem gente que cultiva. Pedrinha, em princípio... Eu ponho no fundo dos vasos por 2 motivos. Um, para melhorar a drenagem, e outro para dar peso ao vaso. Para dar uma estabilizada. Para que o vaso não caia. Eu faço mais ou menos a mesma coisa. Isso. Tá, mas tem gente que quer cultivar só na pedra, só na brita. Já fiz isso também. Há um problema que é a superfície. A pedra aquece muito com o sol. Tanto a pedra quanto o carvão, que é preto. Então, o primeiro enraizamento, se você não tomar cuidado e puser alguma coisinha, ele pode queimar, dependendo da resistência da planta ao calor. Ok. Plantio em toco de madeira. Vai muito bem, né? A orquídea não depende do local onde ela vive. Ela depende Ela é autossuficiente. É isso. Ele não sendo agressivo, pode ser qualquer coisa. Já tive vandas e renânteras em PVC, plantei em pedra, carvão. Basta ser inerte e não atrapalhar. E promover a drenagem. Isso é importante. Então, por exemplo, em toquinho de Sansão do Campo, ela vai muito bem. Até em árvore viva ela muito bem, desde que você escolha bem a árvore. Não pode ser em pinheiro, não pode ser eucalipto, não pode ser cajueiro, porque cajueiro solta uma resina que é meio tóxica também. Escolha bem a árvore, faça um teste. Se ela for bem naquela árvore, você pode colocar as suas lá. Lembrando também é o seguinte, se for plantar numa mangueira, aquelas mangueiras centenárias, ela vai crescer muito bem na mangueira, mas aquilo vai sombrear muito. Então, ou você faz uma poda na mangueira ou escolhe outra árvore. Ok? Sérgio, queria agradecer você pela atenção.
tirei a sua sexta-feira, que hoje é o dia, mas a gente tem que vir aprender com quem realmente sabe, quem trabalha com essa área, porque ninguém consegue cultivar tudo. Minha especialidade são as cattleyas. O Sérgio também tem cattleyas maravilhosas, mas ele é mais dedicado ao dendróbio, então ele sabe todos os segredinhos dessa planta, ok? Então eu trouxe isso para vocês. Muito obrigado, Sérgio. Eu vou te incomodar mais vezes. Nós ainda temos que falar do grupo dos Kingianum, dos Agregatum, como eu falei, são 1.500 espécies ou mais. Então tem muito dendróbio. Eu não vou conseguir ver todos, mas dentro da medida do possível vou mostrar para vocês. Obrigado por assistir o canal, obrigado por acompanhar a gente. Continua lá, se inscreva se você já não se inscreveu, volta a falar. Aperta o sininho, vai receber as novidades aí. Comenta, dentro da medida do possível eu até respondo, né? Ok? Fique com a gente aí, vem mais vídeo por aí. Obrigado e bom fim de semana. Eu edito.